Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Olá, estudante, tudo bem com você? Te desejo um feliz sábado. Eu sou o professor Delvani Lima e você está comigo no projeto Aprender Mais. Essa ferramenta que, somada às atividades dos seus professores, tem funcionado aí como uma das possibilidades de aprendizagem. E nós esperamos que você esteja aprendendo. Esperamos que essas aulas aos sábados tenham sido ou esteja sendo para você significativa e você esteja aprendendo alguma coisa. Afinal de contas, o ensino só tem sentido se estiver alguém aprendendo. E eu espero que você que está aí nesse momento acompanhando mais um dia de Projeto Aprender Mais, esteja aprendendo algo significativo. E nós estamos aqui colaborando com vocês com as aulas de matemática. E nós convidamos nesse momento a seguirmos a nossa aula do dia. Tudo bem? Como dito nas aulas anteriores, uma das razões desse projeto é preparar você para a Provinha Brasil, essa prova que acontece a cada 2 anos, e você que é do 5º ano será submetido daqui a alguns meses. E o nosso objetivo é dar algum suporte necessário para você se sair bem nessa prova. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. Nós estaremos novamente resolvendo algumas questões e apresentando para vocês algumas das habilidades que são exigidas nessas questões. Tudo bem? Vamos lá. Antes disso, as questões que nós iremos resolver, elas estarão fazendo referência a alguns gráficos, tá? E eu quero apresentar para vocês os tipos de gráficos. Quais são os tipos de gráficos que nós temos? Certamente você já se deparou com algum gráfico aí no livro didático, em uma matéria de televisão. Então, de que maneira nós podemos reconhecer esses gráficos no nosso cotidiano? Olha só, o primeiro tipo de gráfico, você vê na tela, são os gráficos do tipo colunas. Você vai se deparar com algumas colunas na vertical. Então, esses gráficos eles são conhecidos como gráficos de coluna. Toda vez que você se deparar com um gráfico, você vai prestar atenção em dois elementos. O primeiro elemento é o eixo Y e o segundo elemento, o eixo X. Não necessariamente nessa ordem, tudo bem? Desde que o eixo Y seja o eixo vertical, esse que é de cima para baixo ou de baixo para cima, e o eixo Y é o eixo horizontal. Então, se você acompanhar comigo aí, esse gráfico ele contém algumas informações, como todo gráfico. Quais são essas informações? A primeira é o título, né? Você consegue identificar o título desse gráfico? Olha só, o título dele é a evolução da densidade demográfica, né? Você já ouviu falar nessa expressão, densidade demográfica? Densidade demográfica. Essa palavrinha demográfica, ela faz referência a pessoas. Então, quando se tratar de densidade demográfica, ele está fazendo referência à quantidade de pessoas que estão presentes em quilômetros quadrados, metros quadrados, geralmente quilômetros quadrados. Perceba que esse gráfico ele traz aí em quilômetros quadrados, tudo bem? Então, o título é algo importantíssimo em todo gráfico, tá bom? Então, por que ele é de coluna? Se você analisar, essas colunas ela têm algumas características. A distância de uma coluna até a outra, a distância é a mesma. A largura, né, a espessura dessa coluna também é a mesma. Então, toda vez que você for elaborar um gráfico desse tipo, se atente para esses detalhes. É claro que a ideia aqui não é prepará-lo para você elaborar um gráfico, mas reconhecer. Então, quando aparecer um gráfico desse tipo, você vai lembrar, esse gráfico aí é um gráfico de coluna. Outra informação importante que você também deve estar atento em um gráfico é a fonte, né? Ou seja, de onde essas informações foram extraídas, né? Lembre-se, para se elaborar um gráfico é necessário ter uma pesquisa, é necessário ter dados, né? Numéricos, informações, e essas informações elas serão apresentadas de maneira mais simples em um gráfico. E aí, geralmente, esse gráfico ele tem que ter uma fonte, né? Então, neste gráfico aí, no exemplo que eu trouxe para você, esse gráfico tem como fonte o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais precisamente nesse documento, Atlas Geográfico Escolar, a 7ª edição do ano 2016, lá na página 114. Então, é essencial a gente estar atento à fonte das informações, né? Numa era em que as informações elas chegam para nós a um clique, muitas vezes essas informações elas não são reais, elas são falsas, então é importante sempre nós estarmos tendo esse cuidado de consultar a fonte das informações para verificarmos se essas informações são verdadeiras ou não. Tudo bem?
Então, você conseguiu entender aí o que é um gráfico de coluna? Você sempre vai observar essas colunas na vertical. Tudo bem? O próximo tipo de gráfico é o gráfico de barras, né? Se você analisar em relação ao gráfico de coluna, no primeiro exemplo, ele é muito semelhante. A diferença é que as barras agora elas estarão na horizontal, né? Então, elas estarão deitadinhas. Então, quando esse gráfico aparecer num livro, numa matéria de jornal, você fique atento. Esse é um gráfico de barras, tá? O próximo gráfico é um gráfico de linhas, né? Também é muito comum esse tipo de gráfico nos livros didáticos, tá? Então, esse gráfico de linhas, como o próprio nome já está dizendo, você vai ver linhas bem evidentes nesse tipo de gráfico. Mas, certamente, esse aqui é o gráfico mais comum, que é o gráfico de setores, né? Alguns consideram ou chamam de gráfico em formato de pizza, né? Porque lembra uma pizza, tá? Então, veja que esse gráfico, ele recebe este nome, gráfico de setores. Consiste em você pegar uma circunferência e você fazer a divisão de acordo com o ângulo. Então, você não vai, nesse momento, se preocupar em elaborar esse gráfico, em confeccionar esse gráfico, mas apenas reconhecer. E aí, deu para memorizar, deu para entender os tipos de gráficos, repetindo, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de linhas e gráfico de setores, tá bom? Dito essas informações, então nós podemos seguir para a nossa resolução das questões, tudo bem? A primeira questão que nós temos é essa, acompanhe comigo aí na tela. O gráfico abaixo indica o resultado de um teste de matemática feito por um aluno da turma do 5º ano. Veja as informações compiladas nesse gráfico, tá? Então, olha só, esse gráfico lá no eixo Y, ele traz aí a quantidade de questões. Aí ele traz a descrição, questões certas, questões erradas, questões em branco. Lá no eixo X, você vai ver a quantidade aí, os números, né? Apresentando, variando de 0 até 14. Qual seria aí, qual é o comando dessa questão? O comando da questão é esse. Quantas questões haviam neste teste de matemática? Então, uma questão desse tipo, como você iria resolver? Acompanhe comigo aqui a resolução no quadro dessa primeira questão. Veja, você vai analisar o gráfico e verificar quantas questões certas esse aluno conseguiu. Veja que, de acordo com o gráfico, ele conseguiu resolver aí 12 questões, certo? Então, você vai colocar aqui 12. Seguido a isso, ele pede para você analisar quantas questões erradas. Então, veja, a quantidade de questões erradas. Esse aluno, infelizmente, ele errou aí 6 questões, tudo bem? E o número de questões em branco, ou seja, a quantidade de questões que ele deixou de resolver. Ele deixou de resolver 2 questões. Pronto. Dessa maneira, você consegue resolver a quantidade de questões que existia nesse teste de matemática. É só você fazer uma soma simples, uma adiçãozinha simples. 12 mais 6, 18, mais 2, 20. Ora, veja que nós temos essa opção dentro dessa questão. Olha aí, desta forma o gabarito dessa questão seria a letra C, tá bom? A próxima questão diz o seguinte, o gráfico de colunas, ele já está dizendo que tipo de gráfico é, representa o tempo do banho em minutos em uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, representadas pelas letras A, B e C, 2 meninos, representados pelas letras D e E a mãe, representada pela letra M, e o pai, representado pela letra P. Olha só, observando esse gráfico, você consegue identificar o eixo Y? Pois é, o eixo Y é esse que está descrito aí a palavrinha tempo, tá bom? E o eixo X é o eixo que aparece as letras, né? A descrição das pessoas que compõem essa família, tá bom? Veja que esse gráfico é um gráfico de coluna, colunas verticais. Se você analisar comigo aí, ele está mostrando para vocês o que aí? Ele representa aí o tempo de banho das pessoas que compõem essa família, tá bom? Então, analise comigo que as meninas, representadas pelas letras A, B e C. Olha só, a menina, representada pela letra A, ela gasta aí 15 minutos para realizar o seu banho. A garota, representada pela letra B, gasta também o mesmo tempo, 15 minutos. E a garota, da letra C, ela gasta aí 30 minutos para resolver, ou melhor, para tomar o seu banho. Enquanto que a mamãe leva apenas 5 minutos. Então, de que maneira a gente poderia resolver essa questão? Qual seria o comando dela? O comando dela seria esse aqui, vamos lá.
qual o tempo total de banho das mulheres da casa. Então, ele quer saber qual seria o tempo total de banho das mulheres da casa. Vamos retornar lá ao slide para você verificar e a gente registrar aqui o tempo médio. Então, vamos lá. A garota, representada pela letra A, ela leva aí 15 minutos, ok? Então, 15 minutos. A próxima menina, da letra B, também leva 15 minutos. A garota, representada pela letra C, tem o dobro das duas. Então, nós vamos ter aqui 30 minutos, conforme o gráfico. E a mãe dessa garota leva aí 5 minutos para realizar o seu banho. Se você somar 15 mais 15, nós temos 30. 30 mais 30, 60. Mais 5, 65 minutos. Tudo bem? Então, analisando as opções que nós temos para essa questão, depois a gente retorna aqui nesses slides anteriores, nós temos aí 55 minutos. Não, nós temos 65 minutos. 70 minutos. Também não. 1 hora e 5 minutos. 1 hora e 15 minutos. Aí você fica se perguntando assim, professor, mas qual seria o gabarito para essa questão? Veja, o segredo está aqui. Você tem 65 minutos. Você vai ter que fazer uma pequena conversão. Você vai ter que lembrar que 1 hora corresponde a 60 minutos, ok? Então, se eu tenho 65 minutos, logo eu tenho 1 hora e restam ainda 5 minutos. Logo, o gabarito para essa questão seria a letra C. Você que falou é a letra C. 1 hora e 5 minutos. Ora, esse gráfico ele trata de uma problemática, né? Que é a questão do tempo que nós levamos para tomar o nosso banho. E aí eu trouxe uma informação para vocês que é pertinente. Veja, olha, o planeta Terra, chamamos de planeta Terra, mas curiosamente, 70% do nosso planeta é água. Então ele poderia certamente ser chamado de planeta água, né? Só que tem um detalhe, desses 70%, né, dessa quantidade muito grande de água, 97% estão nos oceanos. Então, 97% dessa água está nos oceanos. Significa dizer o quê? Que essa água, do jeito que ela se encontra, ela não é própria para o consumo, a não ser que ela seja submetida a um processo caríssimo, né, de dessalinização, que é a retirada dos sais dessa água, tornando-a potável, como é possível em alguns países, né? Mas, como eu falei, é um processo muito caro. Então, veja, 97% dessa água está nos oceanos. Mas apenas 3% são água doce, né? Ou seja, são água que é própria para o consumo humano. E veja só, desses 3% dessa água doce, olha a quantidade de água que o nosso país ele detém. O nosso país ele apresenta aí, 11% de toda a água do planeta em relação à água doce, tá bom? Então, de toda essa água doce, o Brasil ele tem aí a detenção aí de 11%, uma quantidade muito grande. Significa dizer que nós somos um país privilegiado em relação à quantidade de água presente aqui no nosso território. Isso não quer dizer que todas as pessoas do nosso país elas são assistidas com água potável. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Pelo contrário, existem muitos lugares onde as pessoas não têm água potável para o consumo. Então, eu pergunto para você de casa aí, essa perguntinha ela serve para mim, ela serve para você. O que eu tenho feito para evitar o desperdício de água, né? Nós sabemos que mesmo nós tendo em abundância, nós temos em uma quantidade satisfatória, mas isso não nos dá o direito de desperdiçar. O que você e eu temos feito para evitar esse desperdício, tá bom? Então, eu trouxe até uma chargezinha aí para você acompanhar comigo, ó. Ei, ó, chuveiro não é microfone, né? Vamos economizar. Se aquela garota lá, a garota representada pela letra C, ela passou 30 minutos tomando banho. Será que esse não é um tempo exagerado? Tem pessoas que passam horas debaixo do chuveiro derramando água, né? Então, a nossa cidade nós não temos os hidrômetros, né? Que são o medidor de água, mas se tivesse, nós estaríamos mais cautelosos em relação ao uso. Mas não apenas porque vai mexer no bolso do consumidor, mas porque a água é um bem comum. E muitas pessoas no mundo, infelizmente, não têm esse bem maravilhoso para usufruir. Então, você que tem, eu que tenho, temos que cuidar, temos que preservar, tá bom? Quando você for escovar o dentinho, feche a torneira. Se você for limpar a calçada, use a vassoura, não utilize a mangueira. E assim são várias medidas que estão ao nosso alcance, desde que a gente tenha consciência, né, para o uso desse elemento. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão? A questão de número 3. Atenção, a questão número 3 diz o seguinte: chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local.
De lá, ele se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes, tá? Então, veja só, ele descobriu que formava um quadrilátero com 2 lados paralelos. Atenção para essa informação. 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. Então, atenção para o comando dessa questão. Olha, o quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um quadrado, um trapézio, um losango e um retângulo. Atenção para as informações que nós temos aqui na questão de número 3 no quadro. Olha só. O que é os quadriláteros que eu apresento aqui? Nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos o losango e nós vamos acrescentar mais um aqui, que é o trapézio. Tudo bem? Então, todos esses 4 aqui são exemplo de quadriláteros, ou seja, polígonos, figuras geométricas formadas por 4 lados. O quadrado, o retângulo, o losango e o trapézio. De acordo com a questão, ele diz o quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é. Qual é o critério lá, de acordo com a questão? Ele apresenta 2 lados paralelos, tudo bem? E 4 ângulos diferentes. Então, você lembra da informação que nós apresentamos sobre o trapézio? O trapézio só apresenta um lado paralelo, tudo bem? Então, o trapézio só tem um lado paralelo, ok? Então, nesse caso, o trapézio ele não serviria como gabarito para essa questão, porque ele quer uma figura geométrica que apresente 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. O quadrado, ele tem os 2 lados paralelos, só que os 4 ângulos são iguais. Você lembra? 4 ângulos de 90 graus. O retângulo, também eles apresentam 4 ângulos iguais de 90 graus, e os lados nós temos 2 lados paralelos também, então não entra, tem que ser lados diferentes. Logo, a figura que representa o desenho ali do percurso vai ser o losango. Nesse caso, o gabarito seria a nossa letra C. Afinal de contas, o losango, ele é aquela figura geométrica em que aparece aí os 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. Tudo bem? Questão de número 4. Vamos lá. Helena, com algumas amigas, vão colocar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos 2 canteiros que têm forma de triângulos equiláteros. Veja que eu destaquei aí na questão as expressões triângulos equiláteros. O lado de cada canteiro mede 3 metros. Então, olha só essa informação. Já apresentei até ali o gabarito, né? Então, atenção. O lado de cada canteiro mede. Antes da gente resolver a questão, atenção para as expressões triângulos equiláteros. Veja, a questão de número 4, ela vai apresentar para nós, e é importante que vocês tenham esse entendimento em relação à classificação dos triângulos. Quando nós formos classificar os triângulos, nós vamos ter que levar em consideração 2 critérios básicos. Quais são eles? A medida dos lados e a medida dos ângulos. Então, os triângulos, eles podem ser classificados da seguinte maneira. Em relação à medida dos lados, eles podem ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno. Então, qual seria a diferença? Ora, quando se tratar de um triângulo equilátero, você é só lembrar desse prefixo assim, ó, equi. Ele vem de equidade, né? De igualdade, podemos dizer assim. Então, equilátero, olha o restante da palavra, látero, vem de lado. Então, significa dizer que é um triângulo em que os 3 lados são iguais. Por isso que eu representei apenas por uma linha os 3 lados. Tudo bem? Então, quando os 3 lados forem iguais, nós temos um triângulo equilátero, tá? Quando é que nós teremos um triângulo isósceles? Nós vamos ter um triângulo isósceles quando 2 dos lados serão iguais. Então, vamos imaginar que esse lado seja igual a esse. Tudo bem? Porém, eles 2 são diferentes desse outro lado. Logo, nós vamos ter aqui um triângulo isósceles. Nós temos 2 lados iguais e um lado diferente. Tudo bem? E o próximo, triângulo escaleno. Os 3 lados são diferentes, tá bom? Então, esses 3 lados são diferentes, logo nós teremos um triângulo escaleno, tá? O que seria a classificação em relação à medida dos ângulos? Agora você não vai levar mais em consideração os lados, mas os ângulos internos desse triângulo. Nós vamos ter um retângulo,
nós podemos ter um triângulo acutângulo ou um triângulo obtusângulo, tá? Então, o que seria um triângulo retângulo? Você vai ter que lembrar da nossa aula de sábado passado. Você vai levar em consideração, ó, a palavrinha reto. Significa dizer que é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Ora, esse quadradinho com esse pontinho no centro, ele representa um ângulo reto. Você ainda lembra o que é um ângulo reto? Exatamente, é um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, quando se tratar de um triângulo em que eu tenho um ângulo de 90 graus, você vai considerar um triângulo retângulo, tá ok? E o que seria um triângulo acutângulo? Veja, eu tentei representar aqui as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Ora, esse ângulo de cima mede 67 graus, esse da esquerda 56 graus e esse da direita também 56 graus. O que esses três ângulos têm em comum? Todos eles são ângulos menores do que 90 graus, não é verdade? E maior que zero. Então, observe a palavra acutângulo. Lembra que palavra? Ângulo agudo. Exatamente. Então, você vai associar acutângulo com agudo. Então, seria aqueles ângulos que são maiores do que zero e menor que 90 graus. Porém, para ser um triângulo retângulo, você vai ter que levar em consideração que os três ângulos devem ser menor do que 90 graus, para ser considerado um triângulo acutângulo. Tudo bem? Repetindo, para ser considerado um triângulo acutângulo, os três ângulos têm que ser menor que 90 graus. E por último, nós temos aqui os triângulos obtusângulos. O que seria um triângulo obtusângulo? Observe a palavra obtusângulo, ela vem da palavra obtuso. Aí você vai ter que lembrar, professor, eu já sei o que é um triângulo, um ângulo obtuso, é aquele ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180. Se você disse isso, você está correto, tá bom? Então, veja, o ângulo que aparece aqui é um ângulo de 120 graus. 120 é maior que 90, não é verdade? E menor que 180. Logo, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Dessa forma, esse triângulo pode ser classificado como um triângulo obtusângulo, tá bom? Dito essas informações, vamos para a questão. O que ele está querendo ali? Nós já sabemos que esse triângulo eles são equiláteros, ou seja, os três lados são iguais. Ele diz que cada lado do canteiro mede 3 metros, tá bom? Mede 3 metros. Aí ele diz o seguinte, a soma dos perímetros desses dois canteiros tem como medida. Então, olha só, essa questão, ele exige que você venha resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas, tudo bem? Então, de que maneira você vai resolver essa questão? Você vai ter que lembrar de como nós fazemos para calcular o perímetro. Você vai ter que lembrar que o perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura, tudo bem? Então, se ele está dizendo que o lado desse canteiro, cada lado desse canteiro mede 3 metros, então de que maneira você iria resolver essa questão? Ora, para o primeiro triângulo, podemos voltar aqui no quadro, você vai ter o seguinte, vamos voltar aqui no quadro, você vai ter 3 mais 3 mais 3, ok? Então, para o primeiro triângulo, você tem aí, ó, 9 metros, tudo bem? Se você tem dois triângulos, é claro que você vai ter 9 também. Então, somando 9 mais 9, você vai ter aqui 18 metros, que é a soma do perímetro dessas duas figuras. Fácil, não é? Então, essa questão você exigiria de você apenas saber distinguir o perímetro. Se você conseguisse entender essa informação, certamente você iria conseguir resolver essa questão. Tudo bem? Questão de número 5. Essa questão, ela apresenta aí para vocês uma malha quadriculada, tá bom? Então, ele pede para vocês observarem o retângulo representado abaixo, né? O que acontecerá com o perímetro deste retângulo se duplicarmos as medidas dos seus lados? Aí nós temos aí algumas opções. A medida do perímetro será a mesma, a medida do perímetro ficará reduzida pela metade, a medida do perímetro será 4 vezes maior, a medida do perímetro será 2 vezes maior. Bom, a questão 4 já ajudaria nós resolvermos a questão 5. Por quê? Porque já exige que você conheça o que é o perímetro, tudo bem? Então, se você souber o que é o perímetro, você também iria resolver a questão de número 5, tudo bem? Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que você tem essa figura na malha quadriculada, ele diz o que acontecerá com o perímetro deste retângulo se duplicarmos as medidas dos seus lados. Veja, do jeito que está aí, você consegue contar 5
quadradinhos aqui na vertical, tudo bem? E se você contar os quadradinhos que estão na horizontal, você irá conseguir contar 8, certo? Então, significa dizer que desse lado é 5, se esse lado é paralelo a esse outro, logo aqui também será 5, concorda? Se o lado de baixo é paralelo ao lado de cima, também aqui será 8, tá ok? Então, se você contar comigo aí, como é que a gente faz para calcular o perímetro? É só você somar 5 mais 8 mais 5 mais 8. Quando você faz essa soma, você tem aí o perímetro da figura, tudo bem? Então, veja só, somando 5 mais 5, você tem 10. 8 mais 8, você tem 16. 10 mais 16, 26. Tudo bem? Agora, veja o que acontece se você duplicar. Esse é o comando da questão. Se você duplicar a medida dos lados, o que vai acontecer? Se ao invés daqui ser 5, aqui passa a ser 10. Então, seria o quê? 10 mais... Aqui também seria 10, ok? Mais aqui o dobro de 8 vai ser 16, mais o dobro de 8, 16. Pronto, você também vai realizar uma somazinha simples. 10 mais 10 dá 20, ok? Então, você pode fazer aqui por parte, ó, que tá 20. Aqui, ó, dá 32. Soma 20 mais 32, você vai ter aqui 52. Bom, você olhando para esses dois números, olha qual seria a relação do número 26 com o número 52. Ora, se você perceber, 52 corresponde ao dobro de 26, não é verdade? 26 mais 26, 52. Então, o que você percebeu? Se você duplicar a medida dos lados, certamente o perímetro vai dobrar. Então, corresponde 2 vezes a medida do perímetro inicial. Dessa forma, o gabarito é a letra D. A medida do perímetro será 2 vezes maior. Então, essa informação ela é importantíssima. Toda vez que você vai dobrar o perímetro, necessariamente o perímetro ele vai seguir essa mesma proporção. Vai ser o dobro da figura inicial. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 6, tá? Diz o seguinte: os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou a população da cidade, o gestor solicitou que fizesse um novo projeto com um desenho maior. Então, o desenho da esquerda, ele representa o projeto inicial. O da direita representa o projeto que sofrera uma modificação após o entusiasmo da população. Né? Então, vamos imaginar o que ele está... qual seria o comando dessa questão? O novo projeto terá área. Olha só o comando dessa questão. Ele não mais pergunta sobre perímetro, mas ele pergunta sobre área. E a área é diferente de perímetro. Você lembra dessa informação da aula passada? A área é diferente de perímetro. Então, aqui ele não quer mais saber do perímetro, ele quer saber da área. Se nós retornarmos lá ao enunciado, veja só. Vamos imaginar o seguinte, se você contar quantos quadradinhos você tem aí, levando em consideração o retângulo da esquerda, quantos quadradinhos esse retângulo da esquerda possui na base, nessa parte de baixo? Você vai levar em consideração aí, ó, se você contar, você vai perceber que esse retângulo possui 3 quadradinhos, não é verdade? E na parte de cima, na vertical, ele possui 2. Olha, esse aqui se trata de um retângulo. E aí, atenção para essa informação. Para nós calcularmos a área de um retângulo, então a área de um retângulo, você vai levar em consideração o seguinte: esse número aqui de baixo, o número de baixo, do lado maior, ele é chamado de base. Então, nós vamos representar pela letra B, tá bom? Base vezes esse númerozinho aqui, ó, da vertical, ele vai ser a altura. Nós vamos representar pela letra A. Então, tá aqui a fórmula para você desenvolver e encontrar a área de qualquer retângulo. Vai ser a base vezes a altura. Professor, o que é a base? É o número que está presente aqui no lado maior. E a altura é o número que está presente aqui no lado menor. Tudo bem? Então, base vezes a altura serve para que nós possamos calcular a área da figura geométrica denominada retângulo, tá bom? Dito isso, é só você substituir os valores. Então, a área desse retângulo vai ser igual à base desse retângulo, 3
vezes a altura dele, 2. Pronto. Então, nesse caso, a área desse primeiro retângulozinho da esquerda aí, do menor, do projeto inicial, 3 vezes 2, 6. Vamos considerar que seja metros, tá bom? Então, 6 metros quadrados, tá bom? Um detalhe, quando você calcula perímetro, não vai aparecer esse 2 aqui em cima da unidade de medida. Quando você calcular a área, já vai aparecer esse 2. Nós vamos ler quadrado, então, ler esses 6 metros quadrados. Então, quando vier essas expressões, você lembra, nós estamos calculando a área, nós não estamos mais calculando a medida do contorno, nós estamos calculando, ó, toda essa área que eu estou destacando aqui na figura. Tudo bem? Porém, essa medida de 6 metros quadrados, ela se refere ao projeto inicial. Qual seria agora a nova área para o projeto depois de sofrer algumas modificações? Veja, se você analisar comigo na figura, o número de quadradinhos que nós temos aqui na base vai dobrar, você concorda? Então, nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos agora uma nova base. A base para esse novo retângulo será 6. E a altura? É só você contar quantos quadradinhos você tem aí na vertical. Então, tu tens aí 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá ok? Então, veja, você tem agora base 6, altura 4. Calculando aqui a área desse novo retângulo, você tem 6 vezes 4, 24. Tudo bem? O próximo passo agora é você fazer a relação entre esses dois números. Qual é a relação entre 24 e 6? Para você fazer a comparação e escolher o gabarito da questão. Ora, se você fizer uma divisão, 24 dividido por 6, você vai obter 4. Significa dizer que a nova área agora passou a ser 4 vezes mais do que a área inicial. Tudo bem? Tem essa opção? Então, vejamos. O novo projeto terá, letra A, 2 vezes a área 2 vezes maior que o primeiro, 3 vezes maior que o primeiro, 4 vezes maior que o primeiro. Observe que esse é o gabarito, né, para essa questão, e letra D, 6 vezes maior que o primeiro. O segredo para essa questão é você diferenciar perímetro de área. Então, para você calcular a área de um retângulo, lembre-se da fórmula base vezes a altura. Aí eu proponho para vocês aí pesquisarem como se faz para calcular a área das outras figuras. Por exemplo, de um quadrado, de um retângulo, de um trapézio. Então, todas essas informações elas estão disponíveis aí para você. Que tal você pesquisar, tá bom? Então, tá aí uma tarefinha para os senhores e para as senhoritas. Questão de número 7. Vamos lá. O que diz a questão de número 7? Ele pede para vocês observarem os triângulos. Nós temos aí 3 triângulos. E aí ele pede o seguinte: indique uma característica comum entre eles, ou seja, o que tem em um e vai ter nos outros 2. Então, essa característica ela vai ter que estar presente nos 3 triângulos apresentados, tá bom? Então, seria, por exemplo, a letra A, possui um ângulo maior que 90 graus, não sei. Possui um ângulo reto, aí você tem que lembrar, um ângulo reto. O ângulo reto, o professor disse que é aquele ângulo que possui 90 graus. Isso mesmo. Então, letra C, todos os ângulos são menores do que 90 graus, resta saber. Não apresentam características em comum. Pois bem, essa questão, ela vai ser resolvida da seguinte forma. Então, você tem aqui, eu tentei reproduzir aqui os triângulos da questão. Então, você tem aqui o triângulo 1, 2 e o triângulo 3. Qual seria uma possível característica comum nesses 3, tá? Então, vamos levar em consideração esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, você considera ele um ângulo reto? Bom, se você considerar um ângulo reto, não tá correto. Esse ângulo é um ângulo agudo. Então, eu vou representar por um arco, tá bom? Ou seja, toda vez que for um ângulo diferente de 90 graus, vai ser um ângulo, você vai representar por um arco, tá bom? Esse aqui também é um ângulo diferente de 90 graus, também você vai representar por um arco. Por incrível que pareça, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Já eu digo para vocês como que vocês iriam descobrir. Esse aqui tá fácil, não está? Ó, esse aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e esse aqui são ângulos diferentes de 90 graus. Esse outro ângulo aqui, ó, ele é um ângulo diferente, então eu vou representar por um arco. Diferente de 90 graus também vou representar por um arco. E esse aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, veja, qual seria a característica em comum? Os 3 triângulos possuem um ângulo de 90 graus. Logo, o gabarito para essa questão seria a letra B. Possui um ângulo reto, né? Porque um ângulo de 90 graus corresponde a um ângulo reto. Professor, como que você soube que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus? Olha só, para a gente medir alguma coisa, nós utilizamos instrumentos. Para a gente medir massa, nós não utilizamos uma balança?
Pois bem, para a gente medir a velocidade, nós não utilizamos um velocímetro. Para a gente medir a temperatura, nós não utilizamos um termômetro. Então, para toda grandeza, geralmente existe um instrumento de medida. E para medir ângulos, não é diferente. Para você medir ângulo, nós utilizamos esse equipamento aqui, ó. Você tem ele em casa? Você sabe como é que ele se chama? Pois bem, o nome desse equipamento ele é transferidor. Nós temos dois modelos. Esse transferidor, que é considerado o transferidor de 180 graus. Se você analisar para ele, você vai verificar aí que ele forma um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, não é isso? Não é essa a nomenclatura? E nós temos o transferidor de 360 graus, tá ok? Professor, qual seria o melhor para a gente utilizar, para nós aprender a construir o ângulo, aprender a calcular, ou melhor, medir esses ângulos? Eu considero o transferidor de 180. Por quê? Porque ele vem uma réguazinha aí, tá bom? Ele tem uma régua que ajuda no processo de construção do ângulo e até mesmo no processo de identificação dos ângulos. Nessa aula de hoje, nós não iremos apresentar para vocês como faz para medir esses ângulos, tá bom? Talvez nas próximas aulas a gente traz para vocês alguns exemplos de como nós fazemos para medir esses ângulos utilizando um transferidor, como por exemplo o transferidor de 180 graus, tá ok? É importante você saber utilizar esse instrumento. Então, vamos chegar à nossa próxima questão, questão de número 8. Ele diz o seguinte: no desenho a seguir é possível identificar quantos retângulos, tá ok? Ou seja, um quadrilátero, figura geométrica de 4 lados, que possui 4 ângulos retos, por isso que o nome é retângulo. Olha só, pessoal, você vai analisar essa figura, é uma questão muito simples, é uma questão que exige que vocês identifiquem quadriláteros, observando as posições relativas entre os seus lados, sejam paralelos, concorrentes ou perpendiculares. Tentem relembrar desses conceitos aí que foram trabalhados na aula anterior. Então, olha só, os braços desse bonequinho aí possui retângulos, concorda comigo? As pernas dele também. O tronco dele é formado por triângulo, né? E a cabeça é formada aí por uma circunferência. Então, nesse caso, você vai contar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. É a quantidade deles nessa figura. Questão muito simples que você certamente poderia responder. Questão de número 9, nossa penúltima questão, diz o seguinte: em uma das aulas de matemática, aprendi sobre os poliedros. Você ainda lembra o significado da palavra poliedro? Poli, vários, né? Edros, faces. Então, são figuras geométricas que são formadas por várias faces. E corpos redondos. Então, os corpos redondos eles vão ter curvas na sua composição. Em seguida, fui ao supermercado. Lá encontrei uma caixa de sabão em pó, uma lata de óleo e uma bola. No caixa, percebi que os 3 produtos tinham, respectivamente, a forma de. Atenção para essa palavrinha, respectivamente. Ela é muito comum nas avaliações, tá? Às vezes o aluno não entende o que significa essa expressão respectivamente. Significa na ordem que está sendo apresentado. Então, qual é o primeiro objeto que aparece aí? A caixa de sabão em pó, né? O segundo objeto aí, aparece aí a lata de óleo, não é isso? E o terceiro objeto é a bola. Então, esta é a sequência. Ele quer saber qual seria a figura geométrica que representa a caixa de sabão em pó, ou a lata de óleo e a bola. Então, isso quer dizer respectivamente. Então, veja só. A caixa de sabão em pó lembra o quê? Lembra o quê, pessoal? Lembra um paralelepípedo, não é verdade? A caixa de óleo lembra um cilindro. E a bola lembra uma esfera. Então, são figuras 3D, são figuras que têm 3 dimensões. Tem altura, tem comprimento e tem largura, tá bom? Então, veja, o gabarito seria a letra D. Paralelepípedo, cilindro e esfera, tá? Chegamos à nossa última questão. A nossa última questão, a questão 10. Vou apresentar para vocês algumas informações dessa questão. Diz o seguinte: a figura 1 a seguir representa a planificação da figura 2. O cubo. Né? Atenção para essa outra figura geométrica. Com base na planificação da figura 2, podemos dizer que um cubo possui. Então, para a gente resolver essa questão, é necessário você entender quais são os elementos de um poliedro. Eu escolhi aqui para apresentar para vocês o cubo, tá? Que é um poliedro, ou seja, uma figura geométrica formada por várias, polis são várias, e edros, faces. Então, são figuras geométricas formadas por várias faces. Então, tentei reproduzir para vocês aqui um cubo, uma figura
que tem 3 dimensões. Ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura, tá? Quais são esses 3 elementos? Tá aqui o nomezinho na tela para você aí, ó. Vértices, arestas e faces. Então, são esses os 3 elementos que compõem um poliedro e eu escolhi aqui o cubo. O que seria o vértice? Atenção, os vértices, eles seriam esses pontos de encontro entre essas linhas, que nós vamos chamar de aresta. Então, as linhas que compõem esse cubo são chamadas de aresta. Cada ponto de encontro desse aqui, dessas linhas, que são as arestas, você vai chamar de vértices. E as faces, é como o próprio nome já está sugerindo. Cada face desse lado, cada lado dessa figura, ó, cada planificaçãozinha dessa aqui, que vai formar uma figura plana, geralmente um quadrado, isso aqui você vai considerar uma face. Desse modo, nós podemos contar quantos vértices um cubo possui. Então, os vértices são esses pontos de encontro. Então, cada cantinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em um cubo, nós iremos encontrar 8 vértices, ok? As arestas, é só você contar, ó, começando por essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vem 11 e 12. Então, você vai encontrar 12 arestas que compõem esse cubo, ok? E as faces, olha só, a face da frente, 1, lá de trás, 2, a da esquerda, 3, a da direita, 4, a de baixo, 5 e a de cima, 6, tá bom? Então, você vai encontrar 6 faces. Diante disso, você pode resolver a questão. Com base na planificação, a figura 2, podemos dizer que o cubo possui quantas faces? Tá aí. O cubo vai apresentar 6 faces, tá ok? E você sabe que a sua presença aqui é garantia de prêmio, né? Então, nesse momento, nós estaremos fazendo o sorteio dos nossos alunos que estiveram no sábado passado acompanhando aqui as aulas, participando, interagindo conosco. Então, fique atento que agora você pode ser um dos sorteados, tá bom? Então, nós iremos sortear 2 alunos que estarão sendo presenteados com alguns brindes aqui do projeto Aprender Mais. Vamos lá? Queremos saber de onde é esse aluno, qual é o nome dele ou dela, onde ela estuda, onde ele estuda. Vamos ver quem será o primeiro aluno sorteado. O primeiro aluno, na verdade, é a aluna Sara Carvalho Nunes, da Unidade Escolar José Domingos Araújo. Então, você, Sara Carvalho Nunes, você acaba de ser contemplada aí com um dos nossos prêmios aqui do projeto Aprender Mais, uma maneira aí de estimular você a estar participando conosco. A outra felizarda também, olha só, Laura Sofia dos Santos Souza, da Unidade Integrada Municipal Evangélica Estevão Ângelo de Souza. Então, vocês duas foram as sorteadas de hoje. Vocês estarão aí recebendo o prêmio do projeto Aprender Mais. E continue conosco. Você que ainda não recebeu ainda esse prêmio, você que ainda não foi sorteado, pode ser que nos próximos encontros o seu nome apareça aí, tudo bem? Um abraço a todos e até a próxima! A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal,
com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Todo mundo de volta aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano das séries iniciais, tá bom? A gente vai, a partir de hoje, dar continuidade àqueles assuntos que a gente já vinha falando e estamos também aí com a nossa segunda aula hoje, né, do 2º semestre, que é preparatória para a nossa avaliação SAEB, né, a conhecida Provinha Brasil. Nós vamos, então, a partir de agora, continuar falando sobre como que esses elementos da língua portuguesa são cobrados lá na hora da prova, né? Então, a gente está trabalhando isso de forma bem dinâmica, bem didática, para vocês compreenderem, acompanhando aqui nos textos, mostrando os exemplos práticos, tá bom? E qualquer dúvida, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários, falem conosco aí, se vocês estão agora pelo YouTube ou se é pelo canal. A gente sabe que não vai ter como fazer esse diálogo, né? Mas quem está assistindo pelo YouTube vai conseguir sim, com toda a propriedade, fazer essa participação aí. Pensando nisso, eu quero convidar vocês para o nosso primeiro slide, né? Vocês estão vendo na tela aí já a nossa interface do projeto Aprender Mais Codó, e nós vamos hoje falar de outros descritores. Eu estarei também trabalhando uma revisão básica, tá bom? Aí uma revisãozinha bem rápida, que a gente vai fazer dos descritores que nós já trabalhamos, e nós estaremos, então, dando prosseguimento a pelo menos 3 descritores nós iremos trabalhar a partir de agora, beleza? Então, sejam oficialmente bem-vindos, né? A nossa aula, ela está aí toda dinâmica, como sempre, tá bom? A gente está aí preocupado com esse desenvolvimento, esse aprendizado. O momento agora a gente continua ainda com aquela tensão ainda do momento da pandemia, mas essa porta aberta para você aqui é justamente para você dar esse up no seu aprendizado, dar um reforço, tá bom? Então eu espero que vocês possam participar com a gente aí direto, tá bom? Como o pessoal está fazendo lá, estão chegando, estão comentando no vídeo, estão fazendo perguntas, e na medida do possível, a gente quer estar lá também, respondendo para vocês, tá bom? Então é esse momento aí, né, onde a gente está nesse malabarismo todo, como o nosso colega aí na tela está com a gente aí, né? Você tem que aprender a lidar com tudo isso, algumas pessoas com mais dificuldades, outras com menos, mas a gente está avançando sempre, devagar e sempre, tá bom? Então nós vamos, eu quero ir maior na tela, né? Os procedimentos, nós temos aí os temas, né? Então, os primeiros temas que nós trabalhamos foram esses 2 aí, procedimentos, o tema 1, procedimento de leitura, que é como você vai proceder durante a leitura. O tema 2, implicações do suporte do gênero
ou do enunciado na compreensão do texto, que foram aqueles elementos que eu trouxe na aula passada, apresentando ali, então, as figuras, como que você consegue lidar com tudo isso, e a interpretação ela se torna mais relevante e se torna mais interessante mediante esses elementos gráficos que aparecem aí, então, para você saber como matar a charada, né? E aí, dentro dessas temáticas, esses grandes temas, como o procedimento de leitura, a gente trabalhou o descritor 1, descritor 3, descritor 4, descritor 6 e o descritor 11, respectivamente. Localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. E aí, se vocês têm dificuldade com isso, eu já convido vocês a colocarem nos comentários se de todos esses descritores que nós já trabalhamos, se há algum assim que você tem muita dificuldade e não conseguiu captar a mensagem, tá bom? Não se esqueça que o seu comentário é extremamente importante para a nossa comunicação aqui. Quanto mais você comentar, quanto mais você correr atrás, né, buscar essa informação, a gente vai estar também aqui reiniciando o padrão que a gente tem para poder ver se dá para a gente acompanhar ou melhorar para você aí esse aprendizado. E no último, né, como eu já li aqui o tema, que são implicações do suporte do gênero, eu apresentei o descritor 5 e o descritor 9. Esses descritores, eles trabalham exatamente a parte de interpretar texto com o auxílio do material gráfico diverso, né? Eu apresentei para vocês lá na oportunidade os textos que apresentam já aqueles elementos lá de ilustrativos, como o convite, né? Que vem balãozinho, aquela coisa toda. E aí isso ali já te dá assim, uma intuição de que gênero textual é aquele e que você pode, então, ali, dentro de uma eventual pergunta, conseguir marcar a alternativa correta. O D9, descritor 9, a gente trabalhou com ele a identificar a finalidade de um texto de diferentes gêneros, né? Para que serve cada texto? Para que serve uma carta? Qual a finalidade dela para mim? Qual a finalidade, então, do gênero poema? É uma função que vai servir para quê na minha vida? Enfim, né? A gente conseguiu trabalhar isso aí. E hoje nós vamos para frente. Nós vamos hoje para a temática 3. E na temática 3, nós iremos trabalhar, então, a relação entre textos. Essa relação entre textos, nós vamos então, começar trabalhando aí o descritor 15, tá bom? E o que é que ele vai tratar, esse descritor? Acompanha comigo na tela aí. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Entenda, né, que a temática, né, o tema é aquele, eu expliquei para vocês, aquele negócio mais abrangente, aquela situação que está mais por alto no texto, não é especificamente um título. Às vezes você tem um título lá no texto, mas o título não é o tema. A temática, como o descritor anterior trabalhou, né, a gente descobre, vou voltar aqui para vocês, olha aqui, identificar o tema de um texto, que é o descritor 6. Você consegue fazer isso no exato momento em que você lê aquele texto e, de posse do entendimento geral daquele texto, você consegue entender qual é, então, aí o tema dele. Então, é basicamente isso. Continuando, depois da vírgula, né? Em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Aí é o seguinte, a gente pode ter uma temática X aqui, essa temática, ela está trabalhando, vamos trabalhar aqui um tema que a gente conhece que pode ser discutido, o tema folclore, por exemplo. Eu posso falar de folclore apresentando uma notícia lá, de um lugar, de um evento que eu fui, como a gente tem eventos aqui na nossa cidade, principalmente ali na região da Praça São Sebastião, e você pode tratar essa temática do folclore dentro de um pequeno poema, faz um poemazinho ali, inclusive se reportando à própria festa lá. Então, você vai ver que é totalmente diferente. Um texto de informação, um texto que é um artigo científico e um texto que a gente pode trabalhar também na notícia, né? Então, dependendo de onde você está trabalhando essa temática, vai mudar. E é isso aí que o descritor 15 ele vai apresentar, né? Que é você pegar um tema em textos de diferentes formas, que se apresentam de diferentes formas. A gente vai já para o exemplo, e aí eu boto para vocês aqui também mais alguma coisa para ir tirando algumas dúvidas. O tema 4, que vai falar sobre a coerência,
a coesão no processo do texto. Isso aqui é muito importante, porque é justamente na questão da coerência. A coerência, ela é a lógica do texto, tá bom? Então, você vai escrevendo o texto lá, à medida que você vai escrevendo, você vai conseguindo captar a lógica do texto, começa a fazer sentido, né? Aí, quando alguém fala alguma conversa sem sentido, você diz assim, mas isso aí não tem lógica, né? Isso aí para mim não fez sentido. É porque a pessoa falou algo que não tem coerência, tá bom? Então, é aí que você tem que entender. Mas e no texto? Como que isso vai aparecer? Vai aparecer um texto todo errado, todo borrado? Não, gente, não vai. O texto vai aparecer maravilhoso, perfeitinho lá, só que a cobrança das avaliações são voltadas exatamente para saber se você consegue identificar esses elementos de coerência ali dentro, né? Beleza. O que mais que a gente tem aí? Então, o descritor 2, ele vai apresentar então para a gente a seguinte instrução. É estabelecer relações entre partes de um texto. Estabelecer relações entre partes de um texto. Então, você vai saber que o texto está ligado ali, né, em partes, e você tem que saber que é possível você estabelecer algumas relações. Identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Beleza. O que você vai aprender aí? Quando a gente fala de repetições ou substituições, a gente vai ver que dentro da escrita, quando você está escrevendo um texto, você pode repetir várias conjunções, usando elas de modo diferente, né? Você pode também repetir a ação de uma pessoa ou um substantivo que sofreu uma ação dentro do texto, só que você vai usar um pronome. Você pode usar pronome pessoal, relativo, sei lá, pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome interrogativo, indefinido, indicativo, pronome relativo, é isso? Então, você vai estar trabalhando com inúmeros pronomes aí para poder você substituir esses elementos dentro do texto, e a gente vai descobrir também já já. Por fim, o descritor 7, ainda no tema coerência e coesão no processo do texto, né? Processamento do texto, perdão. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Aqui é interessante, né? Porque se é o texto narrativo, e nós vamos buscar, então, o momento do conflito, a gente sabe que tem toda uma estrutura dentro do texto narrativo, né? Você tem ali o enredo, você tem o momento ali, o horário que aquilo está acontecendo, você tem o lugar, você tem as personagens, você tem o anticlímax, você tem o clímax, você tem o desfecho, né? Você tem ali o momento do conflito, ou aquele momento causador daquele conflito, enfim, a gente vai estar trabalhando isso aqui a partir de agora. Preparado, então? A gente vai entrar agora nos textos e a gente vai discutir com paciência, com calma, como eu disse. Qualquer dúvida, escreva aí embaixo para a gente poder acompanhar e poder estar aí tirando as dúvidas de vocês, né? Beleza. Então, vamos lá. O texto 1, né? Lembrando que nós estamos trabalhando ainda, ó, esse descritor 15, tá vendo? É o D15, relações ou relação entre textos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o primeiro texto. Esse primeiro texto, ele tem um título Reinações de Narizinho. É um texto tirado da obra literária, né? E é um texto também lá direto do Monteiro Lobato. O texto ele não é uma reprodução ou uma mudança de parte do texto. O texto está perfeito, está completo lá, tá bom? É do jeitinho que foi tirado lá da obra do Monteiro Lobato, nós estamos colocando aqui. Então, o texto 1 diz o seguinte: numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado,
ou narizinho, como todos a chamam, tá bom? Esse é o primeiro texto. Você está vendo aí que é uma parte da obra literária do Monteiro Lobato, e nós vamos agora para a segunda parte, tá bom? Monteiro Lobato aí, ele escreve dentro dos limites da fábula, de outros gêneros textuais, também como o epílogo, entre outros, né? Epílogo não, desculpe, apólogo, e também lendas, enfim, né? Conto, essa área do Monteiro Lobato. E o outro texto, que é o texto 2, ele apresenta o seguinte título: Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí ele coloca ali uma frase, entre aspas, que é uma citação direta, né? Inclusive daquela musiquinha que soava aí na telinha da Globo de vez em quando, que é aquela marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Então é esse aí mais ou menos o título que ele vai apresentar do seu texto. Então o texto inicia assim: na TV, essa era a senha para o início da diversão. A senha que ele está falando aqui, no caso, né, é o som da música, que ia aparecer lá, né? Marmelada de banana, mais ou menos isso. Então, o mundo mágico de Monteiro Lobato e o seu Sítio do Pica-Pau Amarelo era presença constante nas fantasias de milhares de crianças e muitos adultos também. Eu adorava. Não queria perder nem a abertura. Ficava fascinada com a estrada que virava arco-íris. O difícil era esperar o dia seguinte para ver o resto. Então, é a pessoa trazendo aí, então, portanto, um relato, né, uma experiência que ela teve, ela está descrevendo e também trazendo a sua opinião, não é isso? Ficava fascinada, né? Eu adorava. Então, você está vendo aí que é um texto, a pessoa está opinando nesse texto, um texto descritivo, opinativo, a pessoa está opinando aí. E aí a gente vem, então, para a primeira questão, que a pergunta que aparece para a gente é essa. Esses dois textos têm em comum a letra A. Olha como que ele apresenta, então. A vida de Monteiro Lobato, né? Letra B. As histórias de Narizinho. Letra C. O lugar onde as histórias acontecem. Letra D. Os programas infantis na TV. E aí? Qual seria, então, a opção correta para a gente marcar aí e acertar diretamente esse descritor? Eu vou voltar para vocês aqui. Olha aqui, ó, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Bem, nós temos uma informação. Estamos falando sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E estamos também tratando isso em dois textos totalmente diferentes. Veja só que nós temos o texto do próprio Monteiro Lobato, né? E a pessoa que falou no segundo texto fez uma espécie de alusão ali também ao lugar, né? Ou ao que acontecia naquele lugar. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O primeiro texto apresenta, então, alguns elementos ali também descritivos. A vovozinha sentada ali, né? E ali meio que infeliz, alguma coisa assim, né? A dona Benta lá sentada, mas só que de repente a pessoa disse que não, que era a vovó mais feliz porque tinha ali a neta dela. No outro, vai falar sobre a felicidade da pessoa que assistia e achava mágico. Mas o que é que tem de magia nesse texto? E por que os dois textos estão tratando praticamente do mesmo tema? Existe uma inovação nisso ali, perdão, uma mistura, existe uma ligação, a palavra é essa, nada de inovação, é ligação, né, entre esses dois textos. Qual é, então, essa ligação? Seria a letra B, a A, a C ou a D? Você colocou já nos comentários aí, a gente já pode até passar aqui para frente e mostrar qual é o gabarito, para você ter certeza e confirmar a sua resposta. Vamos lá, então? Vamos saber? Muito bem. Quem marcou aí, junto com o nosso coleguinha que está marcando na tela com a gente aí, certo? O lugar onde as histórias acontecem. Então, é interessante a gente entender que o trabalho desse descritor é perceber, mesmo em textos diferentes, elementos que são do mesmo sentido, né? Então, você vai ver, vai ser colocado, né, em xeque aí para você o momento exato onde você precisa saber fazer essa comparação. Ler um texto de um gênero, ler um outro texto de outro gênero e conseguir fazer essa ponte, essa ligação, tá bom? Muito bem. Olha aí, nós temos mais
Outros dois textos aí. Vamos lá, o texto 1, nós vamos fazer a leitura dele, olha o título dele. Boa notícia. O texto 2, olha só. Promovida. Baleia jubarte não está mais sob ameaça. Interessante, né? Vamos ver do que está tratando, então, o primeiro texto. O texto que tem como título Boa Notícia. Boa notícia. Ontem li uma notícia e fiquei muito contente. Vi que tudo tem um jeito, até o planeta da gente. Conseguiram, eu te digo, homem fez a sua parte. Não está mais em perigo a baleia, a jubarte. Salve, salve a natureza. Preservou mais uma raça. Foi difícil, mas deu certo. Proibindo-se a caça. Parabéns ao ser humano que entendeu mais este alerta. Viu que era um grande engano. Acordou na hora certa. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é: que gênero textual é esse? Pelas estrofes, pelas linhas, pela forma como você vê aí, né, que a gente está identificando os versos. Que gênero textual é esse? Muito bem, acertou quem disse que é um poema. Por que é um poema? Você viu aí as rimas? Esse aí tá mais na cara possível, né? Quando o poema rima, quando ele vem divididozinho ali as estrofes, não tem como não acertar, gente. Esse é o gênero textual, o poema, né? Ao lado dele, tem um outro gênero textual que você já desconfia dele pelo simples fato de que ele apresenta logo a manchete, né? Promovida. A baleia jubarte não está mais sob o quê? A ameaça, não é isso? Então você tem aí uma notícia. A notícia, geralmente, ela apresenta aí a sua manchete e vem logo assim com um tema chamativo, né? Que é para você tomar um choque de realidade e dizer, olha, consegui pegar e captei. Qual o texto que ela traz, então? Traz o seguinte texto. A baleia jubarte está em via de recuperação e não consta mais na lista das espécies ameaçadas de extinção. Disse ontem a IUCN, isso, União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo Bill Perrin, técnico da IUCN, as jubartes haviam sido reduzidas a alguns milhares de exemplares antes de 1966, quando a pesca comercial da espécie passou a ser proibida. Hoje, com um crescimento saudável de 5% ao ano no norte do Pacífico, as estimativas indicam que a comunidade tem 60 mil animais. Beleza? Então, qual é a diferença que a gente vai fazer aí para a gente captar essa mensagem aqui do Descritor 15, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Nós estamos tratando de uma mesma informação, mas como? Como que a gente está tratando essa informação? Primeiro, alguém festejou essa informação, né? Você acompanhou aí bem, só que a pessoa se inspirou nessa hora, e aí a inspiração dela levou ela a escrever um poema. Então, quando ela escreve um poema para comemorar, né, e externar aí a sua alegria frente a essa tão maravilhosa notícia que era a conservação de uma espécie, a espécie de baleia, a baleia jubarte. Do outro lado, você tem uma notícia, né, que está aí, ela está sendo propagada e não aparece como poema, ali, não te emociona no sentido que o poema emociona. O poema é como se fosse ali uma música, né? Que quando você toca ali em tom menor, ou então você caça um jeitinho para cantar a música, ela emociona, ela mexe com teus sentimentos, ela te alegra ou te entristece, né? E a notícia, ela tem o objetivo apenas de expor uma realidade, um texto, um padrão meio que científico, obedece a algumas regras, e é bem interessante a gente fazer essa diferença. Enfim, né? A pergunta vai tratar da seguinte forma. Esses dois textos falam sobre, aí vem a letra A, né? A lista de espécies com maior risco de extinção, letra B. A saída da baleia jubarte da lista de espécies ameaçadas, letra C. O crescimento do número de baleias jubarte no Pacífico, letra D. O papel do homem na preservação do planeta. Então, qual é o assunto que esses dois textos estão falando? Eles estão falando da mesma coisa, obviamente, não é isso? E como está aí o nosso coleguinha na tela aí tentando
acertar, né? Ele corre para um lado, corre para o outro. Vamos ajudar ele. Vamos ver se ele consegue, então, aí acertar. Vejam só. Nós temos aí, então, como resposta certa, e quem acertou colocou aí embaixo, né? A letra B, que ambos os textos estão tratando da saída da baleia jubarte da lista das espécies ameaçadas, né? Claro, um tratou assim de forma mais romantizada, né? Que é o papel do poema, é trabalhar assim de forma poética, essas temáticas. O outro não, já tratou de forma bem prática, bem, sabe, bem direta, é o padrão científico do jornalismo. Entenderam? Ficou claro isso aí? Qualquer dúvida, eu quero que vocês coloquem aí embaixo. Se tiver um pouco difícil para vocês, mas a gente, à medida que vai lendo, a gente também vai melhorando até mesmo a capacidade da gente de pegar essas interpretações assim, tá bom? E na prova lá vocês vão ter um tempo limite para cada questão, então você tem que ser bem rápido, tem que ser bem inteligente e conseguir matar essa charada na hora, beleza? Vamos então agora para mais um texto, né? A dengue em crianças. Você já ouviu falar na dengue? Com certeza sim. Afinal, essa doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti é muito comum no verão e no período chuvoso, devido ao maior acúmulo de água em terrenos abandonados. Febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações são alguns dos sintomas dessa moléstia. Mas você sabia que eles são mais comuns nos adultos? O segundo parágrafo, né? De acordo com a pediatra Consuelo Oliveira, da Sociedade de Pediatria do Pará, ao contrário dos adultos, as crianças não costumam sentir dores de cabeça tão fortes. Em compensação, podem ter acessos de vômito e dores abdominais. Por outro lado, a febre, que costuma ser alta nos adultos, é mais branda nas crianças. Assim, a doença acaba muitas vezes sendo confundida com uma gripe. Como se vê, todo o cuidado é pouco com essa doença. É claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir o desenvolvimento do seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, que adora água limpa e parada para se reproduzir. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente, como vasos de plantas, latas e pneus, tá bom? Então, nós temos aí um texto de informação científica. Esse é o gênero textual dele. Olha o títulozinho bonitinho aí, a dengue em crianças. E agora nós temos um outro gênero textual. O que você acha que é isso aí? Com certeza, pela imagem, né, pela forma, tá lá um nome bem grande, dengue. Tá lá um rapazinho ali com uma bandeirinha, né, com um sinalzinho ali regulamentador de proibição, lutando contra a dengue. Tem um cartaz lá atrás, tá ali ele derramando a água do jarrinho, pneuzinhos ali cobertos, as garrafas ali alojadas de um jeito ali que, com certeza, já foi arrumada para não acumular água da chuva, e as plantas ali com terra dentro do jarro, entendeu? Então, isso aí é o quê? É uma propaganda, né? Uma propaganda de saúde. E aí vem a pergunta. A informação em comum nesses textos é a letra A. E aí eu quero que vocês fiquem bem atentos agora, viu? Porque a gente leu esse texto aqui, que é um texto de divulgação ou de informação científica. Esse é o gênero dele. E temos agora uma propaganda. E a propaganda, ela tem o objetivo de também causar um impacto visual. Você vê que você tem vários elementos visuais aí, né? Os elementos visuais, lembra lá daquele descritor que fala dos aparatos gráficos, figuras, os textos ali, né? De alguma forma, as onomatopeias, enfim. Aqui a gente está vendo mais só elementos visuais e está, assim, auxiliando a gente na compreensão, então, dessa propaganda aí que está sendo feita, né? Para que a gente possa fazer aí a comparação entre os dois textos. Então, a informação em comum nesses textos vamos lá, ver se você vai acertar. É a letra A? Eu vou ler a letra A e você diz se você consegue acompanhar ou não. A importância das crianças no combate à dengue. E aí? É isso? Você tem certeza absoluta?
Letra B. As formas de combate ao mosquito transmissor da dengue. E aí, você vai de B ou de A? A letra C. O período do ano em que é mais comum os casos de dengue. Letra D. Os sintomas da dengue sentidos pelas crianças. Uma coisa que é interessante você ver, que tem informação no texto 1 e tem informação no texto 2. Mas o que o descritor pede é que você saiba interpretar as várias formas de falar o mesmo assunto em textos diferentes, né? Então, baseado nisso, o que nós temos aí? A resposta certa é a letra B, porque ela nos informa aqui as formas de combate ao mosquito transmissor da dengue. Primeiro, nesse primeiro texto, vocês acompanharam aí, né, que lá embaixo, já quando ele está ali fazendo a aplicação do texto, ele diz que, depois de ter explicado os sintomas em adultos, em crianças, como funciona, ele vai então fazer uma aplicação. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente, com vasos de plantas, latas e pneus. E aqui você vê justamente o quê? A temática que é o quê? Lutando contra a dengue. Mas o que ele está fazendo? Cuidando dos jarros, das garrafas, dos pneus. Tá vendo como bate certinho aí? E aí, então, você vai lá e marca o descritor corretamente, bem em cima da questão certa, tá bom? Muito bem. Tendo terminado esse descritor que nós trabalhamos, eu vou só voltar aqui para vocês verem o que é. Olha, a gente trabalhou esse descritor 15, que aparece aí na tela para vocês, tá bom? Do lado aqui. nessa direção, ó. Pronto, bem ali. O descritor 15, ele apresenta, então, essa questão de você saber comparar textos que estão falando do mesmo tema, do mesmo assunto, e saber identificar isso, né? Porque você pode, o texto lá, a pergunta, ela pode colocar uma questão que não tem nada a ver. E você vai ler, professor, alguém pode me dizer, mas isso estava lá em um dos textos. Sim, mas você tem que ter cuidado de saber se na sua interpretação você conseguiu pegar isso num texto e pegar no outro texto. Porque é assim que ele vai ser cobrado, viu? Então, quando você vê essa questão que vai cobrar os dois textos aí, né, com relação aos descritores, tome bastante cuidado. Nós vamos agora para a quarta temática. A quarta temática vai falar de coesão e coerência. Que beleza, né? Eu já falei para vocês aqui, não custa nada, né? Eu vou colocar de novo aqui a coesão e a coerência. Eu já disse para vocês que a coesão é lógica, geralmente nas frases. Lógica nas frases. E a coerência, ela é lógica, geralmente, no texto. No texto em geral, né? Eu vou colocar aqui em geral, para você saber que é coerência no sentido, a coerência ela trabalha o sentido do texto como um todo, né? Então, se na coesão a gente não pode extrair, retirar, ou como a gente chama no coloquial popular, né? Engolir uma palavra, que seria, no caso, eu vou colocar uma frase aqui, uma frase qualquer, né? E a gente sempre tem que usar as frases, eu já disse para vocês, dentro de um contexto, né? Eu coloco isso aqui a título de informação e vocês vão conseguir pegar, né? Vou colocar aqui essa frase. O professor André veio aula. Olha só, o professor André veio aula. Você percebe que você está com problema de coesão aí, né? A coesão são palavras que traz consigo um sentido, e esse sentido ele precisa ser mantido no decorrer das frases, tá bom? Então, a frase, ela vai apresentar para você essa coesão, e você vai conseguir encontrar elementos. Se eu tirasse aqui, né, se eu tirasse outra palavra aqui, por exemplo, aqui o meu nome, né? Com esse aposto especificador aqui.
o aposto professor, aposto especificador. Se eu tirasse todo esse elemento aqui, eu ia ficar só com o veio aula. E você vê que não tem coesão dentro dessa frase. Agora, para que tenha coesão, eu vou colocar a preposição aqui, né? A preposição de lugar, certo? Que é o para. Para, certo? O professor André veio para, se direcionou para um lugar, para onde? Para a aula. Então, essa preposição aqui, ela trouxe a tão sonhada coesão para dentro da minha frase. Vê que eu estou falando aqui de frase, né? E a frase aí, a gente tem a frase nominal, temos a frase verbal, que são as orações, e eu estou trabalhando aqui com uma oração, tá bom? Até porque tem o verbo vir, tá bem aqui, tá bom? Então, se a gente fizer isso, tendo feito isso, eu tirei aqui, então, o sujeito da oração, e se eu colocar o veio para a aula, mas quem? Fica sem coesão, né? Você não está conseguindo entender, até que a pessoa venha e coloque o professor André. Pronto. Aí eu restaurei, então, a coesão da minha fala. A coerência seria já num texto maior, né? Imagine só você ouvindo alguém dizer assim, eu vou colocar o exemplo aqui de coesão, de coerência, e aí fica melhor para vocês entenderem. Se vocês tiverem anotado esse aqui, ou se prestaram atenção, já deu para captar, né? A mensagem. Agora vamos entender o que é um problema de seria no sentido de colocar mais ou menos assim. Maria chegou em casa. Olha que beleza essa frase aqui. Deixa eu ajeitar esse A aqui. Maria chegou em casa. O gato caiu da mesa. O bolo queimou. Pronto. São 3 frases. Aí eu pergunto para você. Se eu disser que eu estou contando uma história para você, dentro dessas linhas que eu escrevi, você vai acreditar? Você vai dizer para mim, professor, mas não tem coerência alguma, não tem coerência. Isso que você está falando aí não tem coerência. A coerência, então, é aquele elemento que leva você à compreensão de um texto como um todo. Como assim? Esse texto ele tem que ter começo, ele tem que ter meio e ele tem que ter fim, não é isso? Eu tenho que criar um enredo para essa história aqui poder funcionar, para você poder compreender. Isso vai ser, então, a coerência. A coerência é você realmente trabalhar, então, esses aspectos dentro do texto que vão fazer você entender o texto, a lógica do texto em geral. Foi isso que a gente destacou aqui, tá bom? Então, quando nós estamos falando da coerência, ela é um pouco diferente da coesão, né? A gente colocou bem claro aí para vocês, coesão é uma coisa, coerência é outra coisa totalmente diferente. Qual seria, então, a coerência desse texto, né? Vamos, então, criar uma história aí. Maria chegou em casa, apressadamente, tombou por cima da mesa, o gato caiu da mesa, né? Porque ela sentia o cheiro da cozinha, e quando correu para olhar, na verdade, o bolo queimou. Quando você olha para uma história dessa, que eu acabei de narrar aqui, né, a história oral, eu estou tentando um sentido para dentro dessa história, dando, assim, coerência a essa história. Porque quando eu tenho frases soltas ou frases aleatórias, o meu texto ele está sem coerência. A minha fala ela está bagunçada, né? Mas às vezes a gente vê isso acontecer. Quando você vê uma pessoa muito assustada e a pessoa às vezes foi, imaginemos aqui uma forma aqui, sei lá,
Uma possibilidade de um evento ter acontecido, de alguém ter sido assaltado, né? E a pessoa, quando você chega, às vezes a pessoa está sem voz, ela não consegue falar, ela só consegue dizer frases curtas, né? Como, por exemplo, ladrão, levou, correu, e aí você fica, mas o quê? Eu não estou entendendo, não tem coerência o que você está falando. Até que a pessoa toma ar, se acalma, aí ela vai explicar pausadamente e você vai entender a coerência da história. A pessoa vai dizer, não, poxa, eu estava vindo na rua ali, né? E aí eu passando pela rua, alguém me abordou, tomou alguma coisa minha, o celular, não sei, e aí eu fiquei aqui sem voz, preocupado. Isso aí seria, então, a coerência ou a lógica no texto. Não esquecendo vocês que o texto, tanto oral como escrito, ele pressupõe a lógica, né? Então, a lógica está dentro do texto, na construção do texto, o tempo todo, que é a lógica informal, certo? Que seria a forma que eu procuro me expressar para que alguém me entenda. E aí não precisa a gente se preocupar com questão de variação linguística. Porque o fulano de tal, alguns alunos falam para mim, né? Professor, o fulano de tal fala tudo errado. Não é que ele fala errado. Ele está se desenvolvendo agora dentro da norma culta, ele não consegue dominar a norma culta, então ele domina o coloquial, certo? Que é a forma inculta de falar na sociedade no dia a dia. Só que, a forma como ele fala no dia a dia, ele consegue comunicar com todo mundo. Por mais que ali ele tenha algumas dificuldades na hora de pronunciar palavras, aí você vai ver alguma dificuldade lá, ele vai ter problemas, né, na hora da pronúncia, mas ele tem coerência quando ele fala, né? Qual é a pessoa que não entende quando uma criancinha de 2 anos diz assim, eu quero comer mingau, né? Todo mundo entende, ela pode falar com a voz ali ainda da pessoa que está aprendendo, absorvendo o idioma, mas você vai entender perfeitamente o que a pessoa está dizendo, porque tem coerência. Então, coesão lógica na frase, não esqueça lá, né? O professor André veio para a aula, e a coerência, coesão está aí, lógica da frase, coerência lógica no texto em geral, ou na totalidade do texto. E é para lá que nós vamos agora. Aumenta na tela para mim aí. Muito bem. O primeiro texto é o texto Tudo por um Cotonete. E aí nós vamos ler esse texto e nós vamos para o primeiro descritor. Ele está marcado aí, ó. Vou marcar de novo, olha. Tá vendo? Descritor 2. Que nós vamos primeiro, dentro da coesão, né? Nós vamos estabelecer ali e também identificar repetições dentro do texto. Como eu disse para vocês, essas repetições, elas são realizadas através, das conjunções. Geralmente você coloca uma conjunção e a conjunção, às vezes, ela vai repetir, como o mas, o porém, o contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Quer dizer a mesma coisa, né? É porque, geralmente, tem pessoas que ela é batizada no espírito do porém. Porém, e outras são batizadas no espírito do mas. E tome muito cuidado também, viu? Que, às vezes, na hora da escrita, a pessoa vai escrever, esquece de escrever a conjunção coordenada adversativa, que dá a ideia de oposição, o mas, e ele termina falando na fala, ele fala mais, certo? E ele termina aí se complicando todo, né? Porque o mais ele pode ser uma palavra denotativa aditiva, pode ser também um advérbio de intensidade, né? Eu quero comer mais, e não tem nada a ver com o mas, que é a oposição, que é você dizer assim, eu iria assistir a aula, mas estou ocupado. Isso aí não pode acontecer não, hein? Tem que assistir a aula. Então, o mas aqui, ele dá essa ideia de oposição, ou de contraditório. É o ir, mas não foi. A pessoa gostaria, porém não pôde. Então, ele tem vários outros similares a ele. Agora, o mais, ele dá a ideia ou de adição, ou então vai dar a ideia de intensidade, vai intensificar, né? A pessoa vai dizer, hoje eu quero comer um pouco mais, né? A pessoa está ali botando, ou então vou dar mais de mim. A pessoa está sempre dando uma intensificada naquilo que está fazendo, ou então adicionando algo.
Beleza, então vamos lá, vamos para o texto. Dito isso, né, vamos ler o texto tudo por um cotonete. Toda vez que mamãe vai tomar banho e me esquece aqui fora, fico deitado bem juntinho à porta, esperando ela acabar. Fecho os olhos, mas não durmo, só finjo. Assim, quando minha irmã passa, ela não esfrega a minha cabeça, nem aperta as minhas bochechas. E olha que nem as tenho. Para falar a verdade, nunca vi um cãozinho ter bochechas. Mas a doida da minha irmã sempre diz que tem. E que nada é melhor do que apertá-las. Isso tudo me confunde um pouco, mas tudo bem. Enquanto fico quietinho aqui, posso ouvir o barulho da água do chuveiro, de que eu tanto gosto. Isso não quer dizer que eu goste de tomar banho. Aquele tanque e a água gelada em nada me atraem, mas confesso, tenho vontade de experimentar um banho quentinho de chuveiro. Papai chegou. Já ouvi o barulho que o carro dele faz quando entra na garagem. Mas vou continuar aqui. Não saio daqui por nada. Afinal, mamãe é mamãe. É ela quem cuida de mim. Me leva na rua todos os dias à tarde. Põe a minha comida no pratinho onde colou uma foto minha. Me leva para cortar todos estes pelos que me enchem de calor. Tenho que confessar uma coisa daquele lugar. Eles cortam os pelos, dão banho, cortam as unhas e ainda me enchem de talco. Sempre antes que mamãe chegue para me buscar. Botam uma gravatinha escrita Binho. Aí a pergunta de todo esse texto que a gente leu, né? Diz assim, no trecho, esperando ela acabar. Tá lá está na segunda linha, né? Segunda linha, no comecinho da segunda linha do primeiro parágrafo, que é a linha que diz assim, toda vez que mamãe vai tomar banho e me esquece aqui fora, fico deitado bem juntinho à porta, esperando ela acabar. É esse aí o texto, né? No primeiro parágrafo, a palavra destacada substitui. Qual é a palavra destacada aí? Muito bem, como eu disse para vocês, da conjunção tem também o pronome, né? Vou botar esse pronome aqui. Pronome, olha aqui. Pronome. O próprio sentido da palavra pronome significa aquele que substitui o nome. E o que é o nome? São aquelas palavras que não são verbos, né? Então, são palavras que não têm aquela ação do verbo, como o adjetivo, o substantivo, né? O próprio advérbio. Então, vocês vão pegar aí palavras que são nomes e vão substituir pelos pronomes. No caso aí, o substantivo que ele usou foi o substantivo no texto. Mamãe. E logo em seguida, ele trocou esse substantivo pela palavra ela. Você está entendendo? Então, o pronome é aquela palavra que substitui o nome ou que substitui o substantivo. Então, aqui, o pronome ela foi utilizado, como o descritor tem ensinado lá embaixo. O escritor, a gente já mostrou aqui, né? Ele identifica uma repetição, uma substituição que contribuem para a continuidade do texto. Ou seja, eu não posso sair por aí falando mamãe, aí quando a mamãe sair, quando a mamãe chegar, porque o texto vai ficar muito pobre de palavras. Então, os pronomes são utilizados para enriquecer. Você vai trazer assim uma mudança para o seu texto, e aí, na sua construção textual, você tem que ir substituindo, tá bom? Pelas palavras que você consegue, então, aí, trazer para o seu texto. Então, no trecho, esperando ela acabar, né, na segunda linha, como eu disse, do primeiro parágrafo, a palavra destacada, que é o ela, né? Eu coloquei aqui, ó, tá em negrito aí no texto, vocês estão acompanhando. Nesse caso, a palavra destacada substitui. Letra a mamãe substitui a irmã também aparece no texto, né? Substitui a água, e veja que todos os elementos que ele está colocando aí estão no feminino, né? Justamente para
para tirar a tua atenção, porque o pronome é ela. Pode ser qualquer um. E tem gente que não quer ter o trabalho de ler. Aí o que ele vai fazer? Ele vai querer chutar, só que vai dar errado. Então, leia o texto, pegue o fio da meada e aí você vai conseguir responder. Seria a comida? Qual é a resposta? Olha aí, ó, a mamãe. Como eu já tinha colocado aqui, né? O pronome ela substituiu em cheio a palavra mamãe. E aí vocês conseguiram, então, captar a mensagem do descritor que aponta para ali as trocas, né, por equivalentes dentro do texto. Muito bem. Outro texto, dentro desse mesmo descritor. Crucificado pela gripe. Porco é animal de estimação de famosos. Ainda não há provas que o incrimine definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora, que determinam até a morte de criações inteiras. Na última segunda-feira, 27, a OIE, Organização Mundial para a Saúde Animal, reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre o vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas, para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para eles, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Então, você tem aí uma matéria trazendo aí, né, uma informação, um texto jornalístico, apresentando, então, aí, na matéria, um assunto relacionado àquela gripe lá que foi chamada gripe suína, né? Eu não lembro bem, mas parece que é H1N1. Então, esse texto, ele está apresentando aí alguns elementos, né? E aí a gente vai agora para dentro desses elementos de repetição dentro do texto. Olha só a frase da pergunta. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Na frase, para elas, refere-se a algumas pessoas, a criações inteiras, às autoridades, às horas. Perceba novamente, eu vou deixar isso aqui dar mais uma ênfase, de que o que você tem que entender é o seguinte. Toda vez que o descritor aparece, você vai notar que as questões abaixo vão estar apresentando esse descritor, vão apresentar ele como, assim, meio que uma pegadinha, né? Então, todas as questões estão aí no feminino, né? Algumas pessoas, as criações, as autoridades, não tem nem assim os criadores, não tem, porque como o elas substitui uma palavra no feminino, no gênero feminino, então as sentenças também estão para te enrolar. Mas você vai ter que voltar no texto e ler, porque quando diz para elas, quem são esses para elas? Algumas pessoas, né? Porque você está vendo lá que o para elas está substituindo para algumas pessoas lá no comecinho da penúltima linha do texto, certo? Então, a resposta certa seria a letra A de avião. Quem marcou certo aí, né? Vamos prosseguir. Olha aí, eu coloquei aqui mais algumas marcações. Algumas pessoas, esse termo está ligado ao termo para elas, lá na frente, tá bom? Então, no caso aí, nós vamos agora para o último descritor de hoje, que é o descritor que ainda está dentro do tema 4, coerência e coesão do processo do texto, e identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, né? Vamos para o texto. O título do texto é O Segredo do Farol. Tio Damião é faroleiro numa ilha. À noite, ele acende o farol para os navios não se chocarem com os recifes no mar. Cícero e Dedé foram visitar tio Damião e viram que eles estavam apavorados. Coisas estranhas estão acontecendo. Todas as noites, um vulto gigante assusta a mim e o meu cachorro Sagu, disse tio Damião. Cícero e Dedé adoraram a aventura. Isso.
adoraram aventuras. À noite, subiram as escadas do farol, acompanhados de Sagu, e foram investigar o mistério. Lá em cima, não viram nada, resolveram dormir ali para ver o que aconteceria. Já era bem tarde, quando acordaram com um barulho estranho numa das janelas do farol. Logo depois, houve silêncio, e os meninos criaram coragem e foram ver o que era. Oh, então é isso que apavora o tio Damião? Exclamaram. Era um pequeno pelicano que, depois das pescarias noturnas, vinha secar-se à luz do farol. Sua sombra se projetava, aumentando sobre uma pedra em frente, e dava a impressão de ser um monstro. Tio Damião riu muito quando as crianças lhe contaram a descoberta. Vejam só, eu, um velho lobo do mar, com medo de um pelicano. Agora, tio Damião tem outro amigo na ilha, só que de vez em quando precisa tirar o dorminhoco da frente da luz do farol. Aí vem a pergunta, né? O fato que deu início à história contada nesse texto foi, olha aqui, qual é o descritor? Identificar o conflito. O conflito é aquele momento exato ali onde começa desenrolando, ou então que dá uma aquecida na história, né? Aí ele vai perguntar, e deu início à história contada nesse texto. Qual foi o fato? Letra A diz que a coragem dos meninos. E aí, será que foi? A letra B, a visita feita por Cícero e Dedé. E aí, o que vocês acham? Letra B. Letra C, o amigo do tio Damião. E percebe que tem elemento aí nas perguntas que não está nem no texto, né? Então fiquem logo ligados nisso. Letra D, o vulto que assustava o tio Damião. E aí? Qual é a resposta? A letra A, gente. A letra A está falando da coragem dos meninos. Olha, o Damião, né, que é o tio deles, inclusive estava até com medo, né? Ele até chegou a exclamar, dizendo que eu, um velho lobo do mar, fiquei com medo, né, de um pelicano. E os meninos o tempo todo lá, nós quer ir lá, aventureiro, queria descobrir como era o que estava acontecendo, se era realmente um vulto gigante. E aí terminaram pela sua coragem aí, encorajando até mesmo o próprio tio, né? Então, o que a gente percebeu aí? Que, de acordo com o descritor, nós estamos identificando o que está gerando aí, então, esse conflito nas histórias, tá bom? A origem do rio Solimões. Há muitos anos, a Lua era noiva do Sol, que com ela queria se casar, mas se isso acontecesse, se chegassem a se casar, destruir-se-ia o mundo. O amor ardente do Sol queimaria o mundo e a Lua, com suas lágrimas, inundaria toda a terra. Por isso, não puderam se casar. A Lua apagaria o fogo, o Sol evaporaria toda a água. Separaram-se, então, a Lua para um lado e o Sol para o outro. Separaram-se. A Lua chorou todo o dia e toda a noite. Foi então que as lágrimas correram por cima da terra até o mar. O mar embraveceu e, por isso, não pode a Lua misturar as lágrimas com as águas do mar, que meio ano corre para cima e meio ano para baixo. Foram as lágrimas da Lua que deram origem ao nosso rio Amazonas, também chamado de Rio Solimões. Então, você está vendo aí que existe aí uma lendazinha, né? Essa lenda, ela apresenta aí uma espécie de um mito criador, de onde surge ali uma história, geralmente vai ser contada aí por alguém que mora naquelas regiões. E a pergunta que vem para nós já que nós estamos tratando desse descritor, qual é, então, o fato que dá origem a essa história? A letra A. Vamos lá. Estamos procurando o momento do conflito no texto, né? Muito bem. A braveza do mar com a Lua, a separação da Lua e do Sol, o incêndio provocado pelo Sol, o noivado da Lua e o Sol. E aí, qual é, então, o momento do conflito? Qual é o momento em que é gerado exatamente
a letra B, a resposta correta. Porque a separação da Lua e do Sol é que é o conflito gerador, então, justamente aí dessa situação toda que vocês estão acompanhando. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? A gente montou isso aqui tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Esperando que vocês possam aí aproveitar ao máximo. A gente está ficando por aqui, mas a gente tem mais aula na próxima semana, tá bom? Então fiquem todos ligadinhos, não deixem de participar. Lembrem-se dos sorteios, vocês estão... A frequência também, que vai ser colocada embaixo aqui nos comentários. Você vai clicar no link, vai entrar lá, no link direto para a plataforma Forms e vai colocar seu nome, vai assinar lá bonitinho para você poder concorrer aqui nos sorteios, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Sucesso e saúde para todo mundo. E a gente se vê. Fui! Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também!